Bom dia, turma! Um grande beijo para todos, tá? Ó, parabéns pelo empenho, pela responsabilidade, das participações nas aulas no grupo, né? No período da manhã, as aulinhas de inglês também, a galerinha está participando bastante, os vídeos da educação física, né? Então, assim, é isso aí, tá? Nós aqui na escola e vocês aí na casa de vocês, tá? Continuem assim. Já já isso passa, se Deus quiser, pessoal. Bom, então, na aula de hoje teremos matemática e língua portuguesa, tá? Iremos utilizar somente os livros, tá legal? Então, peguem aí o livro de matemática e abram na página 102 aí. Abram na 102. Hoje, em matemática, utilizaremos a página 102 e 103. A 102 é o conteúdo e a 103 são as fixaçõezinhas desse conteúdo que será dado hoje, tá? Então, olha só, falaremos sobre números primos, números compostos e decomposição em fatores primos. Então, vamos um a um aí primeiro. Então, em alguns momentos eu vou utilizar o livro, em outros eu vou para o quadro. Então, vamos lá. Números primos. Observe os divisores destes números. Então, o livro deu aí diversos divisores aí de cada número, tá? Eu não vou ler não, tá? Porque a tia Aline vai vir para o quadro aqui, tá? E aí eu vou mostrando, sinalizando. Vou dar continuação à leitura embaixo. Os números 2, 3, 5 e 7 só têm dois divisores, o 1 e eles mesmos. Eles são chamados de números primos. Os números 4, 6, 8, 9 e 10 possuem mais de dois divisores. Eles são chamados de números compostos. Bom, enfim, então vou explicar um a um aqui agora, ok? Bom, então vamos lá. Então aqui eu coloquei números primos e aqui números compostos, ok? Então olha só, números primos. Os números primos, eles serão divisíveis somente por um e por ele mesmo, ok? Então aqui eu tenho aqui, ó, esse D aqui que representa o quê? Divisor, né? O D de divisor. Então quais seriam os divisores de 2? Então seria o 1 e o 2, porque seria sempre o 1 e ele mesmo, porque você não tem como mais dividir outros números. O 3, quais são os números divisíveis por 3? 1 e 3, certo? Quem são os divisores de 5? 1 e 5. Quem são os divisores de 7? 1 e 7. Então, os números primos são aqueles números divisíveis somente por 1 e por ele mesmo, tá? Ou seja, você só vai ter dois divisores. Então, os números primos é desse jeito, é dessa forma. Somente o número 1 e ele mesmo. Você não passa de dois divisores, ok? Já os números compostos tem uma diferençazinha. Bom, então esse D aqui que representa divisores. Então, quais seriam os números divisores de 4? 1, 2 e 4. Porque todos esses números aqui são divisíveis por 4. Quais são os divisores de 6? 1, 2, 3 e 6. Ok? Quais são os divisores de 8? 1, 2, 4 e 8. Ok? Tia Aline esqueceu de colocar aqui uma de... Opa, licença não, pontinho. Perdão, pontinho. Ok? Quais seriam os divisores de 10? 1, 2, 5 e 10, ok? Então, assim, reparem que nos números compostos você tem mais de dois divisores, tá? Ó, os números compostos de 4, 1, 2, 4, ou seja, você tem mais de dois divisores. No número 6, a mesma coisa. No número 8, a mesma coisa. No número 10, a mesma coisa. Então, a diferença dos números primos para os números compostos é essa. Os números primos você só terá apenas o divisor 1 e ele mesmo. Já nos compostos são mais de dois divisores, ok? Tranquilo aí, né, pessoal? E aí vamos para o livro. E aí o livro diz assim: o número 1 tem apenas um divisor, portanto, não é primo nem é composto, porque se vocês observarem aqui, ó, nós colocamos sempre o número 1, tá legal? Mas ele sozinho também, aí como mostra o livro de vocês, ele não é nem primo e nem é composto. Um número é primo quando é divisível apenas por um ou por ele mesmo. Bom, então tranquilo esse assunto aqui de números primos e números compostos, certo? Agora vamos à decomposição em números primos. O que seria essa decomposição em números primos? É você escrever diversas formas de quê? De multiplicação até chegar aos números primos. Agora, observe algumas maneiras de escrever o número 30 em um produto. O produto é aquele resultadinho final, né, da multiplicação. Multiplicando, multiplicador e produto. Lembra lá do nome dos termos? Então, o produto é o resultado final.
cujos fatores são números primos. Dizemos nesse caso que decompomos o número 30 em fatores primos. E aí eu coloquei aqui no quadro a imagem que está aí no livro de vocês, ó, decomposição em números primos. E aí aqui eu tenho o 30 aqui, o 30 aqui, o 30 aqui. Então ele foi fazendo o quê? Diversas decomposições, tá? Então aqui a primeira aqui, ó, o 30, e aí ele sinalizou aqui, 2 vezes 15, porque essa multiplicação aqui, ela vai dar o quê? Vai dar 30, né? E aí eu vou fazendo outras multiplicações até chegar também a uma nova multiplicação. E aqui o 2, eu coloquei o 2 aqui, vezes o 3 vezes 15 aqui, por quê? Porque 3 vezes 15, 3 vezes 5 vai dar 15. Então aqui, se vocês observarem, eu tenho o quê? Só fatores primos, né? O 2, o 3 e 5, todos eles são números primos. Por quê? Só tem apenas a divisão por 1 e por ele mesmo, né? O 2, o 3 e o 5. Essa outra multiplicação aqui, ó, você foi decompondo, você foi multiplicando. O 30 aqui que ele colocou, 3 vezes 10, que vai dar 30 também. E aqui ele foi puxando para quem? Para os números primos. O 3 aqui que ele repetiu, vezes. Essa multiplicação aqui, 2 vezes 5 vai dar 10. Ou seja, 3 vezes 2, 6. 6 vezes 5 dará 30, ok? E aqui a mesma coisa, ó. Outro produto, né? 30, e aqui ele colocou 5 vezes 6 e foi o quê? Puxando para os números primos. 5 vezes, e aqui eu tenho 6, sendo que 2 vezes 3 é igual a 6. Então, todos esses fatores aqui são números primos, ok? Eu fui fazendo a decomposição, fui multiplicando números até chegar aos fatores primos, tá? E aí aqui ele colocou aqui 30, 2 vezes 3, porque foi essa primeira situação, essa aqui que foi a segunda situação e essa aqui, a última, que foi a terceira situação aí em fatores primos. E aí o livro de vocês diz assim, ó, perceba que, independentemente da ordem, os fatores são os mesmos nas três expressões que escrevemos. Por isso, podemos dizer que a decomposição de um número em fatores primos é única. Porque aqui você foi fazendo a decomposição, né? O que só mudou aqui foi o quê? Foi a ordem, mas obtemos o quê? Conseguimos obter o mesmo resultado, tá legal? Então, esse resultado final aqui são os fatores primos, né? Lembrando aqui do que são os números primos, tá? Somente o número 1 e a multiplicação por ele mesmo, ok? Bom, e aí na página seguinte nós temos um exercício, tá legal? O número 1 aí vem dizendo o quê? Pinte os quadrinhos que tenham números divisíveis por 2, por 3, por 5 e por 7. Depois complete as frases. Então, primeiro vocês vão pintar aqui, nessa tabelinha aí, que tem do número 41 até o número 70, somente os números divisíveis por esse que ele está pedindo aqui. Tá legal? Letra A. Os quadrinhos que não foram pintados contêm o quê? Então, vão ter quadrinhos aqui que não serão o quê? Pintados. Será que são os primos? Será que são os compostos? Não sei. Letra B. Os números primos compreendidos entre 40 e 50 são... Então, vocês vão pegar lá, botem mesmo no papelzinho, tá? No cantinho do livro. Vamos botar lá o 40, 41 até o número 50. E dali vocês vão ver quais são primos entre 40 e 50, tá legal? C. Os números primos compreendidos entre 50 e 70. E aí vocês vão colocar agora uma numeração maior, do número 50 até o 70. E vão ver quais são os compreendidos aí entre eles que são primos, tá legal? 2. Determine os divisores dos números a seguir. Depois, indique o quadrinho se o número é primo ou o número é composto. Então, eu tenho aqui 27 é dividido por... Então, o número 27 ele vai ser divisível por quem? Por 1, por 3, não sei. Então, vocês pensem lá em tabuadinhas, né? Cujo resultado eu tenho o quê? O 27. E aí tem uma caixinha aí no finalzinho. Você vai colocar a letrinha C ou a letrinha P, né? C se for composto, P se for primo. Só para não esquecer, primo você só tem somente o número 1 e ele mesmo. Composto você tem mais de 2 números divisíveis, tá legal? Bom, número 3. Pinte a trilha dos números primos para levar o canguru até a mãe dele. Então, aqui tem diversas trilhas. Vocês vão pintar aquela trilha que tem somente números primos. Então, números primos é somente aquele que é divisível por 1 e por ele mesmo, para não esquecer, tá legal? Bom, então, em matemática, ficamos com essas duas atividades aqui, tá? O assunto de números primos e compostos e a decomposição
em fatores primos, tá? Então, matemática, só essas duas páginas aqui, 102 e 103. Saindo da matemática, vamos lá para o livro de português, de língua portuguesa, que também é um assunto bem tranquilo, tá legal? Bom, então no livro de língua portuguesa, vocês vão colocar na página 187, tá? Bom, o que se fala no assunto da página 187? É ortografia, né? Então a ortografia, só para a gente relembrar aqui, é a forma correta da escrita, né? É a forma certa de se escrever determinadas palavras. E aí ele vem num assunto aqui do qual nós já vimos lá no iniciozinho do ano, tá legal? E que escrevemos diversas palavras com esse encontro, que é o encontro consonantal. Encontro consonantal, pessoal, é o encontro de consoantes, né? Lembram? B, C, D, então eu tenho o meu alfabeto completo. Sendo que consonantal serão somente as consoantes, são quando as consoantes estão juntinhas ali, vizinhas ali, ligadinhas, né, nas palavras. Bom, então vem assim, releiam este trecho do texto, o homem mais rico do mundo, e observe a palavra destacada. Então aqui tem um trechinho aqui. Os olhos do rei não podiam crer na beleza do espetáculo que se podia admirar do alto. Então essa é a frase. E aí tem uma palavrinha aqui que está destacada, que é a palavra admirar. Bom, na palavra admirar, a consoante D e M formam um encontro consonantal. Percebam aí que o D e o M, elas estão o quê? Vizinhas aí, juntinhas, né? Sendo que, na divisão silábica, elas ficam separadas, pois pertencem a sílabas diferentes. Bom, então se vocês perceberem aí, quando você pronuncia a palavra admirar, parece que depois desse D terá um I, né? Mas não, porque essa letrinha D aí, ela é muda, né? Ela é muda, então ela não vem seguida de vogal não, tá legal? E na língua portuguesa nós temos diversas palavras assim, com letrinhas mudas. Então, na divisão silábica, elas ficam separadas, porque quando você pronuncia, ó, né? Ele fica separado do M, não fica? Admirar, não é isso? Eles se separam no momento de se escrever junto, mas quando você faz a separação silábica, essas duas consoantes, elas ficam separadas, pois pertencem a sílabas diferentes. Quando esses encontros consonantais aparecem no início das palavras, elas são inseparáveis. Exemplo, pneumonia e gnomo. Então, diferente aí do caso de cima, né? Admirar, esse encontro consonantal ele não está no iniciozinho da palavra, ele está no meio. Já nessa outra situação aqui, o encontro consonantal, ela está o quê? Junta. E quando esse encontro consonantal está no iniciozinho da palavra, o que acontece? Esse encontro ele fica junto no momento da separação silábica, tá? Eles são inseparáveis. Então, são essas duas situações aí. E aí você tem o exercício 1, né, que vão ler as palavras e separar as sílabas. Separar aí é tranquilo para vocês, né? Prestem atenção aí nos encontros consonantal, se está no início, se está no meio da palavra, tá legal? Número 2, leia as identificações e escreva a palavra correspondente. Então aqui é tipo um pega-pega, né? Para vocês pensarem aí. Letra A, camada de gases que envolve a Terra. Que camada de gases que envolve a Terra, né? Vamos pensar aí. Escurecimento total ou parcial de um corpo celeste para o outro. Exemplo, o Sol sobre a Lua. Então, que palavrinha é essa aí? Letra C, profissional formado em Direito. Que profissional é esse que se forma em Direito? Letra D, desapontamento, desilusão. O que acontece quando a pessoa sofre uma desilusão, né? Ela sofre né? Letra E, honrado e honesto. Então, uma pessoa, quando ela é honrada, quando ela é honesta, ela é uma pessoa o quê? Então, assim, são palavrinhas aqui, né, da qual vocês irão utilizar encontro consonantal, tá? Sendo que são palavrinhas que têm letrinhas mudas, tá? Consoantes mudas aí, então fiquem bem atentos a isso aí. Bom, então por hoje ficamos por aqui, tá? Com a aula de matemática e esse exercício para fixar aí os encontros consonantais aí de língua portuguesa, tá bom? Qualquer coisa estão no grupo para poder estar tirando as dúvidas de vocês, tá bom? Um grande beijo e até a próxima aula.